Prefeito Tonho do Banco, Rádio Progresso 101 FM. Nos fala desse encontro, dessa visita do deputado Danilo Forte ao município de Quixeré. Bem, o Danilo tem sido um parceiro do Quixeré, um parceiro histórico do Quixeré. Já foi votado aqui algumas vezes, é um camarada que estava falando, faz um reconhecimento importante à votação que aqui teve, tem ajudado o município, fez emendas da ordem de 1.800.000 na área de saúde, 1 milhão para equipamentos e mais 800 de custeio, nos deu 25 quilômetros de estradas vicinais. A gente vai discutir aí uma situação de poços por conta do equipamento do Denox, da profundidade que ele é capaz de cavar, mas eu já sinalizei para o deputado que preciso falar com ele sobre isso e ele está de portas abertas para nos receber. Então, assim, importante sempre dizer, toda a parceria que o município de Quixeré consegue fazer através de suas lideranças, e o Osias tem sido uma importante ponte para que a gente possa estar conversando com o deputado Danilo Forte. Então, todas as parcerias que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Não me importa a perspectiva de crescimento das lideranças políticas. Elas precisam crescer para o município ficar cada vez mais forte. Então não há ciumeira, não há nenhum problema. Todo recurso que vier encaminhado ao Quixeré, seja por que liderança for, terá a presença do prefeito Tonho do Banco e o agradecimento do prefeito Tonho do Banco em nome da população. Porque eu, como eleito pela população, posso representá-la. Em nome dessa representação, venho aqui e faço os agradecimentos devidos e o fiz ao deputado Danilo Forte. Prefeito Tonho, o senhor, de forma sábia, com muita sabedoria, prudência, construiu no Quixeré uma unidade das lideranças políticas que eu, particularmente, há 20 anos no Vale do Jaguaribe, nunca vi. Cheguei na região jaguaribana em 2004 e nunca vi a unidade que hoje tem da classe política no Quixeré. De 2004 para cá, nunca se viu o que hoje se vê. O senhor tem as lideranças políticas todas lhe apoiando. Como foi essa construção? Na verdade, a franqueza e o olho no cuidado com a população. A franqueza no trato com todos os políticos, nunca fizemos nenhum acordo que não pudéssemos cumprir, nenhuma conversa que não tivesse a finalidade de bem servir ao povo quixeréense. Então, essa firmeza de propósito atrai forças. E essas forças do Quixeré, muito conscientes, que têm a certeza disso, o que a gente tem de muito positivo é a qualidade dos políticos que a gente tem no Quixeré. São pessoas do bem, pessoas que querem ver o Quixeré crescer, e é essa aposta comum que a gente tem que nos une. Então é nessa linha de pensamento que o Quixeré está unido, o Quixeré está trabalhando, está conversando com muita franqueza, com muita abertura, com muita transparência. Não estamos fazendo conversas atravessadas com ninguém, todo mundo sabe onde a gente está pisando, todo mundo sabe os nossos propósitos. Então essa é a ideia, que todo mundo tenha a exata consciência do que está acontecendo no Quixeré e que as conversas sejam uma só com todos. O povo lhe dando um segundo mandato, qual será a sua visão principal, a sua prioridade, o seu projeto principal para um segundo mandato? Bem, a gente já faz despesas importantes. A gente tem, talvez, quando você faz o comparativo de despesas de saúde por habitante ano na nossa região, o Quixeré tem uma das melhores performances. E a gente precisa transformar isso em qualidade. Então a gente precisa qualificar essas despesas. A gente precisa fazer com que a população se sinta cada vez mais bem atendida. E isso é uma preocupação nossa, de estar sempre cuidando das pessoas. Qualquer marca da nossa gestão, seja na educação, seja na saúde, seja no sentimento de segurança que a gente pode gerar para o nosso munícipe, vai ser sempre esse cuidado com a população que a gente terá como marca. Porque a gente faz obras no sentido de bem atender a população. Mas o que a gente precisa, de fato, é cuidar bem do nosso povo, é ter empregabilidade para o nosso povo, é gerar cidadania para o nosso povo. Então, tudo que a gente vai construir, tudo que a gente pensa em cada vez mais melhorar a condição de vida da nossa população. A definição de vice, quando se dará isso, como vai se dar? Esse é um processo que precisa ser primeiro discutido na segunda pergunta. Como vai se dar? Essa é a pergunta inteligente. Eu diria assim, a gente precisa definir como esse processo se dará. Um grupo sentado, todo mundo olhando para todo mundo tendo direito à fala. Eu não acredito, e digo sempre, que
atitudes isoladas, que decisões isoladas são melhores do que as colegiadas. A decisão colegiada, a decisão de todo mundo podendo falar, de todo mundo ouvindo, e uma decisão onde a maioria se forme, é a decisão que a gente tem que entender como boa. Então eu acho que a gente precisa sentar, todos nós do grupo, discutirmos o processo de escolha, como se dará, e a partir dessa discussão, aí sim, fazer o processo de escolha. Como é que vai se dar essa escolha? A gente precisa definir isso, definido isso, fazer a escolha. Sei que o tempo urge, estamos já terminando janeiro, carnaval está batendo na porta, o processo começa já. Então a gente precisa definir tudo isso, temos pouco tempo. Temos que... até abril ou maio? Define-se até abril, acredito que até abril se define. Acho que agora em janeiro, fevereiro, a gente deve definir como vai ficar o processo, como vai ser o processo, que também eu estou só dando a minha opinião. Eu acho que esse processo tem que ser um processo democrático desde o princípio, desde a forma como vai ser feita a escolha. Depois eu continuo achando que o processo tem que ser democrático, tem que ser diversas opiniões escolhendo o que seria. Temos algumas pessoas pleiteando, todas de muita qualidade. Todos os pleiteantes ao posto de vice, na chapa, são de grandes valores. Então eu acredito sim que onde a população... O ex-prefeito Bessa pode ser vice? É um dos nomes? Eu diria sim, eu acho que isso é pequena. Eu acho que o Bessa é muito maior do que essa condição. Acho que o Bessa seria uma perca de tempo para ele. Ele tem as empresas, ele tem uma série de... a família, que ele é muito família, ele é muito ligado à família, preocupado com a família. Eu acho que ele não voltaria a essa condição de serviço. Eu acho. Todos os pleitos que a gente tem visto são pleitos importantes, de gente boa. Bessa é uma figura, quem conhece o Vale do Jaguaribe conhece o Bessa. Uma liderança esplendorosa. Camarada de muito valor, um coração imenso, serve bem ao povo. Então é uma pessoa que está acima de qualquer situação. Eu acredito que se ele pleiteasse isso, seria esplendoroso. Não acredito que o faça, mas seria um nome esplendoroso. Além desse nome, pode-se ter o nome do presidente da Câmara, o nome do Podemos, liderado pelo Osias. E a atual vice-prefeito. Sim. Todos são nomes, como já disse, que engrandece a nossa chapa, que torna a nossa chapa uma chapa com muita representatividade. Não tenho restrição a nenhum nome. Não tenho restrição. Prefeito Tonho, para concluir, nós estamos na região, eu tenho dito isso, mais rica do estado do Ceará, o Vale do Jaguaribe. Mais rico do que o Cariri, do que o norte, porque nós temos aqui água, nós temos uma área irrigada como o Jaguaribe-Apodi, o Tabuleiro de Russas, o próprio perímetro irrigado de Limoeiro, Morada Nova. Nós temos um povo trabalhador com algo que não tem em todo canto no Nordeste em grande quantidade como nós temos, que é a água. O que é preciso para a nossa região crescer de forma, com unidade, do Aracati ao Pereiro, do Quixeré a Ibicuitinga? O que é preciso para que a região cresça de maneira uniforme? Eu vou discordar de ti só num pequeno ponto. Nós não dispomos dessa água toda. O nosso maior limitador de crescimento hoje no Vale do Jaguaribe, de fato, é a água. Temos a água, mas não à nossa disposição. É o tempo correto? Porque assim, a água que nós temos, ela tem que nos dar sustentação. O que você tem hoje? Hoje você tem no estado do Ceará como reserva hídrica, talvez alguma coisa em torno de 7 bilhões de litros de água. Então, 7 bilhões de metros cúbicos, acho que 7 bilhões de metros cúbicos. Então isso não é uma reserva hídrica para a produção do que a gente tem. A gente tem 10 mil hectares no Tabuleiro de Russas. Poderíamos ter lá 30 mil? Poderíamos ter lá 30 mil, poderíamos a Chapada do Apodi, a gente está num cantinho ali no Dija. O que você tem para cá de solo fértil é uma imensidão. Então nos falta água. Nós conhecemos a tecnologia, temos jeito para trabalhar. Sim. Mas aí a gente... Falta água. Falta água e falta algumas decisões. Porque, na verdade, a água, se você for imaginar a água, e essa informação, se você pega quem visitou Israel, eu não visitei ainda, mas se você pega as informações de quem já visitou Israel, o que eles dizem? As culturas que são ali exploradas são culturas de pouca exigência hídrica. Aqui a gente planta banana... E a tecnologia utilizada lá, né? Pois a tecnologia utilizada lá está quase a que a gente utiliza aqui. Na verdade, a decisão do que plantar
é que a gente ainda decide plantar culturas de alta exigência hídrica. A gente ainda usa para plantar banana, a gente ainda usa para algumas outras. E não critico os produtores que fazem isso, não. Banana é a melhor venda que há. Na verdade, não há vendedores de banana, há compradores de banana. As pessoas vêm ao sítio para comprar sua banana. Então, pela formação que a gente tem de não sermos vendedores, é importante você ter a capacidade, a possibilidade da venda já está feita, né? Mas a gente precisa modificar isso, né? São esses termos de modificação disso que a gente precisa discutir. Propusemos no ano passado, aqui no Quixeré, o primeiro fórum de convívio com Jandaíra. Jandaíra é esse nosso aquífero que a gente tem aqui, o nosso aquífero mais raso, que ele descarrega periodicamente. A gente teve ali em 2016 praticamente vazio, muita gente perdeu plantação, a gente tem aqui o próprio senhor Leomar, tinha 100 hectares de banana e hoje não tem mais. Então a gente teve uma redução hídrica muito grande. Agora é um aquífero que se recarrega, a gente só precisa usar de forma inteligente essa água. E aí nós propusemos esse fórum, tivemos a presença da universidade, tivemos a presença da Secretaria de Recursos Hídricos, tivemos presenças importantes para começarmos uma discussão do que seria uma exploração inteligente da água que dispomos. Muito obrigado. Obrigado você, Luiz Lopes.